Fala empreendedor e empreendedora do universo maravilhoso da gastronomia, tudo bem com você? Bom demais ter você aqui comigo mais uma vez. Vamos tratar de mais um assunto muito importante que envolve aí todo esse mundo da gestão de operação gastronômica e o objetivo aqui continua sendo o mesmo, dividir um pouquinho com vocês da minha experiência para tentar ajudar vocês a não cometerem os mesmos erros que eu cometi, terem sucesso no seu empreendimento e conquistarem um tão sonhado restaurante independente. Bom, pessoal, o tema de hoje é de suma importância, assim como todos os outros temas que a gente vai tratar aqui. Nosso objetivo é sempre gerar conteúdo de valor para você. Hoje a gente vai falar sobre a escolha dos nossos fornecedores. É um tema que muitas das vezes é negligenciado ou não tem a devida importância atribuída a ele. E acredite, isso impacta muito fortemente no seu resultado final. Vamos partir do princípio que a gente já conversou em outros vídeos, de que um restaurante, um bar ou uma padaria, nós vendemos commodity. A gente tem que ter isso em mente sempre, porque é a partir desse pensamento que a gente não vai se menosprezar, não vai diminuir o valor do nosso produto, mas pelo contrário, é a partir desse gancho que a gente vai buscar sempre soluções para aumentar a percepção de valor que o nosso cliente tem sobre a nossa casa, sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço. Mas pensando na ideia de commodity, a gente consegue colocar na cabeça com mais facilidade enxergar o nosso empreendimento, nosso restaurante, nosso bar, como uma fábrica. E aí a gente vai pensar muito vamos exemplificar aqui a parte do fluxograma de funcionamento de uma fábrica. Trocando em miúdos, deixando isso de forma bem sintética, como funciona um processo fabril? A gente tem lá o nosso fornecedor que traz o insumo, a fábrica faz a transformação daquilo para um produto acabado ou um produto semi-acabado e isso sai em forma de venda. O restaurante ou qualquer outra operação gastronômica, ele é muito complexo e isso que deixa essa área tão bonita, tão convidativa, por isso que é tão gostoso, tão viciante trabalhar nesse ramo. Ele é complexo porque ele junta diversos serviços, diversos produtos e processos dentro de um único negócio. A gente tem, por exemplo, dentro do restaurante a nossa fábrica. A nossa cozinha, seja ela de prep, de finalização, ela é um processo fabril. O fornecedor traz o insumo, ele traz lá leite, manteiga, noz moscada, farinha de trigo e você faz um bechamel, por exemplo, que não é um produto acabado em muitos dos casos. Às vezes é um produto semi-acabado que você vai usar para poder fazer uma massa, por exemplo, uma lasanha ao molho branco. E a gente tem exemplos, números incontáveis, onde a gente entrega no final desse processo também um produto acabado. O fornecedor traz o arroz, o alho, o sal e o óleo e a gente entrega para o cliente um arroz branco que faz parte da composição do prato dele. Então isso é a gente, de uma forma bem simplista, bem objetiva, de enxergar a nossa cozinha como uma fábrica. E bem no início dessa cadeia, a gente tem a entrada dos insumos, né? A gente tem, de fato, a nossa relação com o nosso fornecedor. Eu vou tentar não bater muito na tecla de gestão de compras, que, por sinal, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais desse tema, deixa aqui comentado embaixo, a gente pode desenvolver uma aula, um vídeo para a gente trocar uma ideia especificamente sobre gestão de compras, que é outro assunto imenso e que tem um peso absurdo no nosso processo de gestão da nossa operação. Mas deixando um pouquinho de lado essa questão da gestão do fluxo de compra e tudo mais, a gente tem ali no começo da nossa cadeia o nosso fornecedor, que ele vai trazer para a gente o insumo que a gente precisa para poder produzir, né, o produto que a gente tem ali para ofertar para o nosso cliente. Um hambúrguer, uma pizza, um churrasco, uma massa, não importa. É ele quem vai trazer isso até nós. E só a partir daí a gente já consegue entender a dimensão do peso que é a gente saber escolher os nossos fornecedores.
e ainda assim a gente comete muitas falhas nesse processo por falta de tempo. Falta de tempo é uma desculpa clássica. Só que a gente tem que entender, pessoal, que uma operação gastronômica saudável, quando eu falo saudável, eu falo ela bem gerida em todos os aspectos. Eu estou falando da gestão de pessoal, eu estou falando do CMV, eu estou falando dos meus custos fixos, eu estou falando dos 4 P's lá que compõem, né, o Mix Marketing. Uma gestão bem encaixada, uma máquina bem azeitada, girando bem, ela vai te render 15% de margem de lucro líquido. Não é uma margem absurda, existem outros investimentos onde se tem uma margem muito mais expressiva do que no restaurante, mas é como o nosso negócio funciona. A gente precisa de giro e a nossa margem ela é pequena, e por ser pequena, qualquer erro, qualquer decisão errada, qualquer escolha mal feita vai impactar diretamente, e é um impacto muito forte, porque a nossa margem é muito pequena. Então, uma compra mal feita, um fornecedor escolhido de forma errada, pode ser fatal, talvez não para a empresa, talvez não vai te levar à falência, mas de repente, por um determinado período, aquilo pode comprometer completamente o resultado que você estava projetando. Por mais que você tenha controle sobre todas essas outras óticas da gestão da sua operação, essa escolha do fornecedor, ela pode te minar de uma forma que você, às vezes, demore 1, 2, 3, 4 meses para se recuperar, e isso é muito sério. Eu falo isso por experiência própria. A gente não pode ter como objeção, não vai dar para fazer porque eu não tenho fornecedor o suficiente para me atender, eu tenho um número limitado de fornecedores, ou então eu não tenho informação necessária para poder trabalhar isso, eu não tenho braço para ficar ligando para os caras para cotar tudo. Pera lá, pausa um minutinho e reflete comigo o seguinte: se você quis investir, se você ainda quer investir em uma operação gastronômica, nesse mercado que eu sempre vou dizer que é um mercado lindo, é um mercado rentável, você sabe que dá trabalho. Como eu falei anteriormente, são 1000 negócios dentro de uma única operação. Então, são muitos pontos em que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem que olhar. Então, a gente não pode usar a falta de tempo como argumento para justificar a nossa falência, para justificar um resultado ruim. Não existe falta de tempo, pessoal. Eu entendo isso. Eu tenho uma operação gastronômica, inclusive quis gravar esse vídeo aqui dentro do restaurante justamente para a gente ter esse approach, né? A gente ficar mais próximo um do outro. Sei que você pode estar vendo esse vídeo aí de dentro do seu. E eu sei o quanto é difícil, eu sei o quanto é complexo, eu sei o quanto a gente quer abraçar tudo porque é o nosso negócio, mas a falta de tempo ela não pode ser um problema. O que a gente precisa aprender é fazer um melhor gerenciamento de tempo para que dessa forma a gente consiga priorizar as atividades. Mas vamos voltar lá para a escolha do nosso fornecedor. Beleza, Matheus, eu já entendi que é algo importante, que eu tenho que focar o meu tempo, parte do meu dia ali, da minha rotina produtiva, em ter um contato ali com os meus fornecedores, mas o que vai me nortear nessa escolha? Né? Quais são os critérios que vão me dizer, olha, esse fornecedor é bom, esse fornecedor é ruim, e aí a gente abre um leque imenso de possibilidades. Estou partindo do pressuposto de que todos vocês aí têm ficha técnica, pessoal. Se não tiver, é um outro tema que a gente vai abordar e vocês vão me ouvir falar muito sobre isso. Os dados a gente tem. A gente consegue ter na nossa mão qual que é o nosso fluxo de venda, como que funciona a nossa produção, qual que é o fluxo que eu preciso de entrada e de saída de materiais. Então ali eu consigo dimensionar como que o meu fluxo de compra vai funcionar. Feito isso, eu tenho os meus insumos, eu sei a minha lista de compras. Novamente, vamos deixar a gestão de compras para um outro dia, mas eu tenho ali a minha lista de todos os itens que eu tenho de comprar. Então, o que eu preciso fazer para viabilizar
ou para validar um fornecedor. Eu preciso elencar todos os meus itens, todos os meus insumos de compra com os fornecedores em potencial que eu tenho, que possam me atender, que possam me vender aquele insumo que eu preciso, que eu determinei lá junto com o meu chefe de cozinha, ou caso você seja o empreendedor, eu o chefe, aquele produto exato que você disse na sua ficha técnica que precisa ser a marca, o modelo, a quantidade, o formato, se é uma bisnaga, se é um balde. A gente precisa, como primeiro passo, elencar os fornecedores que a gente tem disponíveis no mercado para atender a gente naquela demanda. Outra coisa muito importante nesse ponto é que a gente sempre deve, isso é um pulo do gato, gente, anota isso aí porque isso é importante e quem fala aqui é a voz da experiência, que já cometeu esse erro. Eu sou cozinheiro, então aqui no meu restaurante, eu, além de trabalhar na parte de gestão, né, que é o meu foco principal hoje, eu sou o chefe executivo da casa, então sou eu que desenvolvo o cardápio e o meu coração bate dentro da cozinha, não tem jeito. Eu amo as outras áreas, eu amo toda a interação que existe entre salão, compras, administração, cozinha, mas o meu coração, o meu sangue corre com brasa e fogo, não tem jeito. Então, quando a gente tem essa visão, a gente acaba deixando, às vezes, um pouco de lado um fator muito importante que é o custo-benefício. Às vezes a gente escolhe insumos que de repente não nos permitem ter uma margem muito bacana e constrói toda a nossa lista de compra e toda a nossa lista de fornecedores com base nisso. Então a dica que eu dou para vocês a sacada tenha produtos substitutos para tudo. Todos os seus produtos. Olha, eu gosto de trabalhar com o cream cheese em bisnaga da marca tal. Tenha uma segunda coluna na sua planilha que diz que caso esse cara não esteja disponível, esse cara pode ser um substituto mesmo que temporário. É uma experiência própria que eu vou dividir com vocês, passei isso aqui, a minha casa é uma casa especializada em carnes e o prato que a gente mais vende aqui na casa são costelinhas suínas defumadas. A gente defuma a costelinha num processo americano de cocção e, enfim, é o nosso grande carro-chefe. No final do ano passado, a gente teve uma alta absurda da carne suína, um aumento absurdo do nível de exportação de proteína suína, principalmente para a China, e não tinha costelinha suína no mercado. Eu sempre quis trabalhar muito com um padrão, e a gente vai falar muito sobre isso também, sobre padrão de apresentação, padrão de saborização. A gente vai bater muito nessa tecla quando a gente falar de procedimento operacional de ficha técnica. Então, eu já tinha condicionado o meu público a enxergar valor num determinado produto, com uma determinada apresentação, e de repente eu me vi num cenário onde eu simplesmente não tinha no mercado disponível para comprar o produto que eu mais vendia, o meu carro-chefe. E aí? O que eu tenho para fazer? E nesse caso não foi nem escolha de fornecedor, porque eu tinha 3 fornecedores desenvolvidos para me fornecer exatamente o mesmo produto da mesma marca. E a marca, a fábrica, o começo do processo produtivo simplesmente disse: eu não tenho o produto para oferecer. E naquele momento eu não tinha um produto substituto. Eu não tinha uma carta na manga para poder não perder o meu principal chamariz de cliente. E eu pequei com isso de uma forma que me gerou um outro problema que também vai de encontro com a escolha de fornecedores. O que aconteceu? Em determinado momento ali, se eu não me engano, foi em meados de novembro, o meu principal fornecedor na época me ligou e falou: olha, Matheus, chegou aqui 20 caixas da costelinha suína que você usa. Eu estava num momento passional, porque eu estava sentindo impacto financeiro no meu restaurante e disse: me manda as 20 caixas. Só que eu não tinha onde armazenar as 20 caixas. Foi uma loucura, a gente teve que desmobilizar um freezer lá, alugar um equipamento só para poder colocar aquelas costelinhas.
Lembrando que isso, pessoal, foi um risco e um custo calculado, porque o impacto gerado na percepção de valor do meu cliente, por eu não ter o meu principal produto, ele estava sendo maior do que o meu prejuízo financeiro. Eu estava perdendo o cliente deixava de vir na minha casa porque eu não tinha costelinha. Então, estrategicamente, a gente, fiz algumas contas, fiz alguns cálculos, falei, poxa, eu vou aumentar o meu CMV, não tem jeito, mas eu não posso deixar de atender o meu cliente. Então, a gente comprou essa quantidade absurda de matéria-prima, isso, poxa, esses 230, 240 quilos de costelinha que eu comprei, eles girariam há algum tempo. Então eu tive todo esse transtorno, essa mudança repentina no meu layout para poder receber, mas para conseguir atender o meu cliente e não perdê-lo, e não perder dele a percepção de valor que eu já tinha lutado tanto para construir. E por que eu falei que esse é um outro viés importante? Além da questão de achar um produto substituto. Quando a gente fala em fornecedor, a gente está falando em gerar despesa. A gente está falando em gerar um custo direto. Quando eu falo de um insumo produtivo, eu estou falando de um custo direto na minha produção, um custo direto variável, que eu vou comprar mais ou menos de acordo com a minha venda, caso a sua operação seja uma operação de venda de produção puxada, perdão. Se você produz para vender, isso ele tem uma variação muito mais perceptível. Se você tem uma linha de produção empurrada, por exemplo, você tem uma fábrica de salgadinhos, por mais que a demanda final ela dite o ritmo da sua produção, você tem ali já pré-definido qual vai ser a sua produção, então você tem alguma noção, exceto em épocas sazonais ou em eventos muito específicos que você não conseguiu prever, você tem um estouro de venda que aquilo te dá um trabalho ali para você se realocar e se reprogramar no seu fluxo de compra. Nesse caso específico que eu vivi com as costelinhas, a gente teve um outro impacto que é muito importante. A gente sabe que a falta de planejamento em qualquer ramo empresarial no Brasil, ela ainda é muito grande. Inclusive, é uma das minhas missões tentar diminuir essa lacuna com o pouco que eu tenho para contribuir aqui com vocês. E o fluxo de caixa, ele é um cara extremamente importante para a saúde financeira de uma empresa e ele é absurdamente, não dá para entender o tanto de desvalorização que esse tema tem. Eu comentei que na ocasião fatídica eu comprei 7 vezes mais do que eu compraria numa mesma compra. O que isso impactou? Eu tive um estoque maior que me deu mais longevidade, então assim, eu não tive outras compras picadas no meio do caminho, que aqui no caso a gente tem uma rotina de compra semanal, a gente tenta trabalhar com o estoque mais enxuto possível. Sempre bom lembrar que estoque tem que ser enxuto, estoque é ativo, estoque é dinheiro e é dinheiro com liquidez baixa, um dinheiro que está parado, um dinheiro que pode estragar, apodrecer se acabar a energia elétrica. Então, estoque sempre o menor possível. Não foi o caso dessa vez, eu já expliquei para vocês, só que eu tive um impacto direto no meu fluxo de caixa. Porque dentro da minha rotina de compra, já todo o meu financeiro, minha estrutura financeira, ela é programada para pagar boletos a cada 10, a cada 15, a cada 20 dias, com um determinado valor. Existe um planejamento orçamentário por trás da minha empresa. Eu tenho hoje um histórico de vendas que me diz, olha, se as coisas continuarem como estão, o supermercado continuar com esse preço, a gente deve gastar tanto com esse fornecedor, tanto com aquele, ou tanto com aquele outro insumo. Então a gente tem uma noção de previsibilidade. E a gente que trabalha no ramo da gastronomia sabe como é que o dinheiro entra. A gente vende por cartão de crédito, a gente vende por cartão de débito, a gente vende por Vale Alimentação, a gente vende por marketplace de plataformas online, como é o Uber Eats, o iFood.
Então a gente tem diversas formas de entrada de dinheiro. A saída, a gente tem uma previsibilidade maior. Mas às vezes você está precisando de dinheiro para cobrir ali o seu fluxo de forma imediata e no fim de semana você vende tudo no cartão de crédito. Então isso impacta. Então qual foi o impacto gerado por isso? Eu não tinha, naquele momento, como prever que ao invés de nas próximas 4 semanas eu ter 3 boletos de, vamos botar aí, R$1.000 e na semana seguinte eu tinha um boleto de 3. E esse é outro fator que deve nortear a gente muito na escolha do nosso fornecedor. O poder de barganha que a gente tem para exercer sobre ele, lembrando que quem detém o poder sobre o fornecedor é você. É você quem mantém o negócio dele girando. Se o seu negócio deixa de girar, o dele também deixa de girar. É um efeito em cascata. Então você tem o poder de barganha. Então barganhe. E quando eu falo barganha, não é só preço. Preste muita atenção nisso quando for escolher o seu fornecedor. Qual é a forma que você vai pagar esse fornecedor? Qual é a melhor forma que você tem para pagar? Eu tenho fornecedores que me dão 2 dias num boleto para pagar e o preço que eles cobram é X% mais barato que o varejo, mas no atacadista, mas no atacadista, por exemplo, eu posso usar o cartão de crédito corporativo, que se eu tiver uma gestão de compras bem estruturada, pode me dar 30, 35, 40 dias de prazo para pagar. Então, é um outro fator que você tem que levar em consideração na hora que for escolher o seu fornecedor, que qual é o impacto que comprar com esse fornecedor vai gerar no meu fluxo de caixa. Ele é meu parceiro, ele vai me dar prazo para pagar, porque a lógica do funcionamento da operação gastronômica é essa, pessoal. A gente compra um insumo e a gente tem que transformar e vender antes de vencer o boleto daquela compra. Porque a gente é assim que o negócio gira. Então é por isso que a gente tem que ter uma gestão de compra tão bem amarrada, reduzir ao máximo o nosso estoque. Então, isso já puxa um outro gancho para um quarto ponto muito importante que você deve levar em consideração na hora de escolher o seu fornecedor. Qual é a periodicidade de entrega que ele tem disponível aí para a sua cidade ou para o seu bairro? Porque quanto mais vezes ele entregar, mais você consegue segmentar as suas compras e isso vai impactar no seu fluxo de caixa. Se eu sei que o meu estoque, baseado no meu histórico de venda, o meu estoque de pão de hambúrguer, ele me sustenta por mais 3 dias, eu não preciso comprar ele hoje, eu posso comprar ele daqui a 2 dias e ganhei 2 dias de prazo para o pagamento. Então, outro ponto muito importante que a gente deve se atentar é nisso, como que o meu fornecedor vai me cobrar. E uma outra experiência que eu queria dividir com vocês, que foi no começo da minha carreira como gestor de uma operação gastronômica e que me cobrou um preço caro, foi mais uma vez citando aqui o gatilho da conveniência. O quanto às vezes a conveniência ela pode custar muito caro para nós. Estava entrando no mercado, então a minha fonte de consulta eram outros chefes, amigos meus de outras cidades da região, de outros restaurantes. Na minha cidade, eu tenho certeza que na sua deve ter também. E se você não participa, por favor, participe de um grupo de Telegram, um grupo de WhatsApp, de alguma forma de associação de donos de restaurante. E a minha fonte de pesquisa foi ali. Eu peguei alguns itens principais da minha lista, passei para o pessoal, falei, pessoal, me indiquem aí alguns fornecedores, por favor, que eu estou com essa lista de compra aqui. E prontamente eu recebi lá uma lista de 5, 6. E como é que foi o meu pensamento na época, tá? Eu falei, bom, para otimizar o meu trabalho, otimizar o trabalho do meu financeiro, para reduzir o meu trabalho e pensem comigo, eu não quis trabalhar menos para trabalhar melhor. Nesse momento, eu estava tão atordoado com tudo da operação, eu estava com uma falta de gestão tão grande sobre o meu tempo e sobre as minhas ações,
que o meu foco desesperadamente era só o de trabalhar menos. Então, qual que foi a escolha de fornecedor que eu fiz? Eu peguei aquela lista que eu já aconselhei vocês a montarem, listei os substitutos, listei todos os fornecedores e escolhi os fornecedores com base num critério que, por favor, não cometam o mesmo erro que eu. Quais os fornecedores que têm mais itens da minha lista? Então, se eu tinha ali 100 itens que poderiam ser divididos em 15 fornecedores, eu dividi em 2, porque eu mandaria a compra para um vendedor só, eu lidaria com uma empresa só e isso traria conveniência para mim no processo de recebimento, no processo de compra, no processo de lida diretamente com o fornecedor, e o resultado disso foi catastrófico. E durante os 6 primeiros meses de operação, eu não consegui baixar o meu CMV de 42%. Se você conhece CMV, eu tenho certeza que você conhece, você é craque. E se não conhece, vai conhecer, porque eu vou falar muito disso na sua cabeça. 42% inviabiliza a existência de qualquer operação gastronômica. E foi uma escolha feita sem planejamento. E essa é a palavra de ordem que eu quero deixar aqui com vocês. Planejamento. Sempre onde houver um planejamento grande, haverá uma execução pequena. Ou uma execução mais eficaz, uma execução mais efetiva, uma ação menor para um resultado maior. Então, se for investir o seu tempo, invista no planejamento. Invista em construir essa planilha que a gente falou, invista em ligar para os fornecedores, invista em negociar com todos esses fornecedores sempre que você for fazer uma compra, sempre que houver atualização de alguma ficha técnica, entrar ou sair algum insumo, porque isso vai representar um ganho incomensurável para a sua operação. Uma ação errada, uma ação impensada que eu tomei, e eu não tenho problema nenhum em dizer isso para vocês, pelo contrário, esse é o motivo de eu estar aqui, é justamente para que você não fale como eu falhei. Uma ação errada me comprometeu o resultado durante 6 meses. Mas, Matheus, quanto tempo você demorou para sacar isso, cara? Foram, no mínimo, 3 ou 4 meses. Porque o envolvimento passional pela cozinha estava muito grande. E eu preciso que você não cometa este erro também. Diferencie, que o seu coração bata na sua empresa. É essencial que você ame aquilo ali. É essencial que você tenha amor, tenha afeto pelo seu bar, pelo seu restaurante, queira vê-lo cheio, não só pela cifra, mas por ser feliz ao ver o seu empreendimento dando certo. Mas a gente precisa segregar o lado emocional do lado pensador. A gente precisa ter estratégias muito bem elaboradas para que a gente dê certo e a gente consiga atingir os resultados que a gente tanto almeja, atingir, enfim, o nosso restaurante independente, onde a gente vai conseguir gozar da alegria de ter a nossa operação rodando bem em todos os aspectos, com o CMV controlado, com avaliações altas no iFood, no TripAdvisor, no Google, os clientes felizes, as reservas vindo cada vez mais, as pessoas elogiando e falando nas ruas sobre o quão boa é a sua operação como um todo. Mas para isso a gente precisa ter a frieza de executar muito bem um planejamento e saber todas as etapas que a gente tem que seguir para ter sucesso. Então, só recapitulando, para deixar bem fixado aí na sua cabeça, para você não esquecer, tenha mais de um fornecedor para cada produto, para cada insumo que você tem a necessidade de compra. Tenha pelo menos um produto substituto, porque vai haver falta. O mercado ele não vai ter todos os seus insumos no momento em que você precisa, na quantidade que você precisa. Então é muito importante que você tenha isso bem definido para que o seu cliente não tenha falta do produto e isso impacte negativamente a visão de valor que ele tem da sua casa, do seu bar, da sua padaria. Terceiro ponto, negocie.
É importante para a escolha de um fornecedor que você negocie não só o preço, mas como o prazo de pagamento. Não se esqueça do impacto que isso gera no seu fluxo de caixa e o quão isso pode te custar caro. E por último, mas não menos importante, revisite seus fornecedores sempre. Sempre. Não monte uma lista de fornecedores no início da sua operação e tenha essa mesma lista depois de 6 meses de operação girando. Isso é errado. Sempre busque novos fornecedores. A todo momento existem novos entrantes. Uma marca compra outra marca e de repente abre uma rede nova de atacadistas e você está por fora porque você já acostumou no trato com aquele vendedor ou já acostumou em como lidar com aquela empresa específica. E nisso a gente vai vendo o nosso dinheiro ir embora, ou pior, a gente não vai vendo o nosso dinheiro ir embora. E até a gente identificar que o nosso dinheiro está indo embora porque nós não soubemos escolher os fornecedores corretos, os melhores fornecedores, muito dinheiro já foi embora. Não cometa o meu erro, não tenha o seu CMV acima de 40% por causa de um erro tão bobo, algo tão fácil de ser manuseado, algo tão simples de se ter na mão. Lembre-se, o seu restaurante independente, ele só é independente a partir do momento que ele está na palma da sua mão. E ele estar na palma da sua mão só depende de você. Estou aqui para compartilhar conhecimento, não estou aqui para vender nenhuma fórmula mágica para você, até porque se existisse eu certamente já teria aplicado e venderia a fórmula mágica ao invés de dividir isso aqui contigo. Bom, pessoal, eu espero do fundo do coração que esse conteúdo tenha te ajudado de alguma forma. Se você estiver vendo o vídeo no YouTube, se inscreve no nosso canal, ativa o sino da notificação. Sempre que houver um vídeo novo, você vai ter a informação em primeira mão. Não deixe de comentar aqui embaixo se você tem ideia sobre algum tema. Se algo que foi dito aqui hoje você já vivenciou, compartilhe a experiência comigo. Se você estiver vendo o vídeo ou no Instagram ou no Facebook, curte a nossa página e também deixe um comentário, faça sugestões de novos temas. Eu estou aqui com o único objetivo de te ajudar. E a gente só vai crescer se a gente crescer junto. Vamos quebrar esse estigma de que a gente tem que trabalhar muito para ter um restaurante. A gente precisa trabalhar bem, a gente precisa trabalhar com a cabeça. É isso, muito obrigado por mais esse encontro, um abraço e até a próxima.